Então, vamos pensar num bairro onde aquela padaria super tradicional que estava lá há uns 30 anos simplesmente fechou ontem. Aham, uma cena super comum hoje em dia. Pois é. E hoje, tipo, no exato mesmo lugar, já tem um café com uma decoração super minimalista cobrando triplo pelo pão. Nossa, sim. E ao mesmo tempo a gente vê aquele motorista de aplicativo que passa por essa mesma rua. Exato, o cara tem 3 empregos diferentes, trabalha 12 horas por dia e mesmo assim a conta não fecha no fim do mês. É uma exaustão constante. Dá uma sensação palpável, assim, quase vertiginosa, de que o mundo moderno está desmoronando e acelerando ao mesmo tempo. Tudo parece instável, sabe? Com certeza. Mas e se a gente dissesse que essa exaustão mental generalizada e a construção desses novos prédios espelhados no centro da cidade são, na verdade, causadas pela exata mesma engrenagem invisível? Olha, é uma provocação e tanto para começar. Porque normalmente a gente olha para a cidade de uma forma muito tátil, né? Uhum, a gente vê o concreto. Isso, a gente vê o concreto, as ruas, as fachadas, tudo parece ter uma solidez permanente. Mas essa superfície física é só o resultado final de um processo muito mais profundo e bem mais volátil. E é exatamente para investigar esse código-fonte da nossa realidade que vamos embarcar na nossa análise aprofundada de hoje. Maravilha! Estou pronta. A nossa base para essa exploração é o artigo acadêmico David Harvey, Para Além de uma Geografia do Capital, que foi escrito pelo sociólogo Ricardo Mussi, lá da USP. Um texto excelente, por sinal. É fantástico. E a nossa missão aqui é entender como esse pesquisador, o David Harvey, que começou a carreira lá atrás, focado em mapear ruas e crescimento urbano, acabou se tornando o teórico fundamental para explicar de tudo um pouco, desde as crises de desemprego até as guerras do século XXI. É uma trajetória e tanto. Mas acho que é importante a gente estabelecer logo de início uma coisa fundamental para quem nos escuta. Claro, manda ver. O texto do Mussi, ele nos oferece uma radiografia analítica. O vocabulário que a gente vai usar aqui hoje carrega um peso político bem denso. Sim, palavras fortes. Exato. Termos como imperialismo, expoliação, luta de classes, mas é crucial deixar claro que o nosso objetivo aqui não é endossar nenhum movimento político ou tomar partido de nada. Perfeito. A ideia é manter a lente fria da análise sociológica, né? Exatamente. A intenção é dissecar a arquitetura do pensamento do Harvey, entender a lógica estrutural que ele construiu para explicar como o capitalismo contemporâneo funciona. Só isso. Fechado. E o que me chamou muita atenção na trajetória descrita pelo Mossen é como essa mudança de temas acontece na vida do Harvey. Porque lá nos anos 60 e 70 ele estava totalmente debruçado sobre mapas. Uhum, bem pragmático. Pois é, ele publicou um livro chamado Justiça Social e a Cidade em 1973, tentando explicar o crescimento urbano na Grã-Bretanha, na França, nos Estados Unidos. Mas ele sentiu que bateu num teto. Bateu feio. Olhar para os mapas já não estava respondendo às perguntas mais fundamentais dele. É que faltava um motor causal da coisa, sabe? Como assim um motor causal? Assim, ele percebeu que descrever o padrão de crescimento de uma cidade não explicava o motivo dela crescer daquela forma. Ou, sei lá, porque bairros inteiros eram simplesmente abandonados enquanto outros, do outro lado da cidade, recebiam investimentos bilionários. Ah, entendi. Voltava o porquê. Exato. E para encontrar esse motor, ele precisou fazer o que o Walter Benjamin chamou de um mergulho no deserto de gelo da abstração. Caramba, deserto de gelo da abstração. Eu adorei esse termo. É poético e preciso ao mesmo tempo. Sim, porque é como tentar entender o problema do trânsito numa cidade gigante, né? Chega uma hora que não adianta mais só ficar olhando para o formato do asfalto ou para a cor das placas. Aham, você tem que abrir o capô. Isso, tem que desmontar o motor dos carros para ver como a combustão funciona e, indo mais fundo, entender como o preço internacional do petróleo determina quem é que tem dinheiro para dirigir. É uma ótima analogia. E o Harvey vai buscar esse motor numa leitura super densa, que é a crítica da economia política do Karl Marx. E ele foca especificamente naqueles textos mais espinhosos, pós-1850. E isso é um detalhe crucial que o artigo aponta. Porque, na época, muitos intelectuais preferiam ficar debatendo aqueles aspectos puramente filosóficos, os escritos da juventude do Marx, sabe? Aquela coisa mais humanista, né? Isso mesmo.
Mas o Harvey não. Ele foi direto para as engrenagens mais áridas e matemáticas de O Capital. E dessa imersão saiu o livro Os Limites do Capital, lá em 1982. E o que esse livro tem de tão especial? Foi lá que ele conseguiu fundir duas dimensões que andavam completamente separadas na academia: a geografia, que lida com o espaço físico, e as finanças, que operam numa lógica de tempo. Certo, vamos analisar isso por partes. Porque eu confesso que fiquei um pouco cético nessa hora. Pode falar. É que, como é que ler calhamaços de teoria econômica do século XIX, escrita na época das máquinas a vapor, realmente ajuda a explicar o mercado imobiliário e os arranha-céus do século XX? Parece um desvio meio anacrônico, né? Exatamente. O que é que ele tirou dessa leitura toda que os geógrafos da época não sabiam? Olha, o que ele encontrou foi a compreensão de que o espaço urbano não é só o palco onde a economia acontece. A grande sacada é que o espaço urbano é a própria economia acontecendo. Tá, isso é forte. Mas como assim, na prática? Ele extraiu conceitos, tipo capital fixo, a dinâmica do crédito e o papel dos gastos do Estado. E aí ele demonstrou o seguinte: Tô ouvindo. quando os capitalistas não encontram mais maneiras lucrativas de investir na produção normal de mercadorias, tipo quando as fábricas já estão produzindo muito mais do que a população consegue comprar, eles ficam com excesso de dinheiro nas mãos. E eles precisam de um sumidouro para esse acesso. Um sumidouro. E esse sumidouro é a própria cidade. Precisamente. O ambiente construído, sabe? As pontes novas, os arranha-céus, as expansões para o subúrbio. Tudo isso absorve esse excedente de capital. Nossa, a ficha acabou de cair para mim. É fascinante. O mercado imobiliário deixa de ser entendido só como um jeito de dar um teto para as pessoas morarem e passa a ser visto como um instrumento macroeconômico, um estabilizador financeiro gigante. Então aquele desvio para Marx não foi anacrônico coisa nenhuma. Foi ele construindo um arsenal analítico para debater o mundo real. Com certeza. Ele entrou nos debates da década seguinte com uma teoria robusta de causalidade, não só como um observador de mapas. O que nos leva direto para os anos 80. E aqui a gente entra no que talvez tenha sido a maior controvérsia intelectual daquele período. O famoso debate sobre o pós-modernismo. Exato. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque a trajetória do Harvey cruza com aquela sensação de fragmentação que a gente falou lá no início. Ele já tinha desvendado o espaço físico da cidade. Agora ele usa a economia para explicar a estética e a própria mente humana. Sim, e o terreno estava super polarizado antes dele chegar. Tinha gente muito grande discutindo o que diabos estava acontecendo com a cultura na época. Quem estava no ringue desse debate? Bom, o artigo cita o Jürgen Habermas, por exemplo. Ele olhava para o pós-modernismo como uma desconfiança tremenda. Ele via aquilo como um antimodernismo cultural, sabe? Quase um conservadorismo disfarçado que estava abandonando a razão. Só que o Habermas fazia uma leitura mais sociológica, né? Sem amarrar com a economia. Isso, faltava o lado material. E do outro lado do ringue, a gente tinha o Frederick Jameson. E o Mussi destaca que o Jameson cunhou uma definição que virou um marco. Ele disse que o pós-modernismo era a lógica cultural do capitalismo tardio. Uma frase de impacto. E o Jameson argumentava que a gente tinha entrado numa terceira fase do capitalismo. E essa fase gerou uma cultura bizarra, marcada pela perda do sentido histórico. Aquela coisa de que tudo vira pastiche, tudo é simulação, né? Exatamente. As imagens passam a importar muito mais do que a substância real das coisas. E a noção de espaço domina a nossa percepção sobre o tempo. Mas, de novo, faltava amarrar qual mudança material concreta causou essa mudança psíquica e cultural toda. E aí que o Harvey entra com os dois pés na porta. Em 1989, ele publica A Condição Pós-Moderna. Ele pega essa descrição cultural toda do Jameson e ancora numa crise econômica que tem data e hora para acontecer. A famosa recessão global de 1973. Essa mesma. Mas antes de apresentar a solução dele, o Mussi mostra que o Harvey precisou dar uma limpada no terreno das ideias. Ele analisou e descartou um monte de teorias que a esquerda econômica adorava na época. O rigor dele exigia isso. Ele pegou, por exemplo, a tese do esmagamento do lucro e disse que não era por aí. Espera, vamos pausar um pouco nessas teorias descartadas, porque os nomes são meio densos para quem não é da área. Claro, vamos traduzir. O que seria esse esmagamento do lucro? Essa teoria dizia que os trabalhadores ali nos anos 60 tinham ganhado tanto poder de barganha e salários tão altos que os empresários simplesmente pararam de investir. A margem de lucro tinha ficado pequena demais. O lucro foi esmagado. Entendi.
Mas ele também descartou o tal do subconsumo, não foi? E a queda tendencial da taxa de lucro. Como é que essas duas funcionam na prática? Bom, o subconsumo é basicamente o inverso. É a ideia de que o capitalismo cria uma armadilha para si mesmo, porque tenta sempre pagar o mínimo possível para o trabalhador. E se o trabalhador não tem dinheiro, não tem quem compre o que a fábrica produz. Exato, gera uma montanha de mercadoria encalhada. E a queda tendencial da taxa de lucro. Esse nome é gigante. Essa tem a ver com a tecnologia. Imagina que as fábricas vão se modernizando, colocando máquinas no lugar das pessoas para cortar custos. Ficam super eficientes. Certo. Mas, na teoria de Marx, só o trabalho humano cria valor novo de verdade. Se você tira os humanos do chão de fábrica, no longo prazo, a taxa geral de lucro do sistema inteiro tende a cair, porque o custo das máquinas engole a margem. A mecânica faz sentido. As máquinas montam o carro super rápido, mas, no fim do dia, robôs não compram carros. O sistema asfixia na própria eficiência. Perfeito. Só que o Harvey olha para tudo isso e conclui que não. O gatilho da crise de 73 não foi nenhum desses três fatores. Qual foi a resposta que ele encontrou então? O que causou a crise? A superacumulação. Lá vem outro termo pesado. Calma, que eu explico. Pensa no modelo econômico pós-guerra, o Fordismo. Muita produção em massa, trabalhadores com carteira assinada para poderem consumir bastante e o Estado regulando tudo bem de perto. Aquela era de ouro do capitalismo americano. Mesma. Só que esse modelo bateu num muro. Tinha muito capital acumulado no mundo, mas pouquíssimas oportunidades de reinvestir esse dinheiro de um jeito rentável. O sistema fordista era muito rígido e a competição global estava acirrada. O dinheiro não tinha para onde ir. Exato. O capitalismo precisava desesperadamente ficar maleável, senão ia estagnar de vez. E a solução encontrada foi o que o Harvey batizou de transição para a acumulação flexível. E essa tal de acumulação flexível, se a gente olhar de perto, é a raiz do nosso mercado de trabalho atual, né? Aquela coisa que tira o sono de muita gente hoje. Sem dúvida. É a certidão de óbito do emprego para a vida toda. Pois é. Chega o contrato temporário, o trabalho precarizado. É a fábrica que já não tem mais estoque gigante, que opera no modelo just in time, fabricando só o que já foi encomendado. E que pode desmontar tudo e mudar para um país na Ásia da noite para o dia se o imposto subir um pouquinho. Nossa, sim. E, crucialmente, é a desregulamentação total do sistema financeiro. O dinheiro deixa de ser físico e passa a viajar pelo globo na velocidade da luz, como dígitos numa tela. E olha o que é fascinante aqui. Aqui está a conexão brilhante que ele faz entre a economia e a nossa mente. Manda. Quando o mercado de trabalho fica instável, precário e acelerado desse jeito, e quando o dinheiro se desmaterializa circulando em redes invisíveis o dia todo, a nossa própria experiência humana de viver o dia a dia sofre um abalo sísmico. É o que o Harvey chama de compressão do tempo e espaço. Caramba! Então quer dizer que toda aquela cultura pós-moderna, fragmentada, obcecada por imagens rápidas, que desiste de grandes narrativas profundas e foca só no que é efêmero, tudo isso não é só um estilo artístico que uns filósofos decidiram adotar do nada. É um reflexo direto de uma base econômica e financeira que perdeu a solidez. Perfeitamente. A nossa atenção se fragmentou porque a própria economia se fragmentou. É de explodir a cabeça, porque conecta muito com o que a gente sente. E o Múcia? Lembra que o Harvey ecoa pensadores clássicos como Baudelaire e o Simmel, que lá atrás já falavam sobre como as metrópoles afetavam os nervos das pessoas. O Harvey só atualizou isso para a era das finanças globais e das fábricas nômades. A pós-modernidade é, no fundo, só a embalagem cultural desse novo jeito de acumular dinheiro muito mais rápido e instável. Maravilha! Essa acumulação flexível resolveu a crise dos anos 70 temporariamente. O sistema voltou a lucrar. Voltou, mas cobrando um preço alto. Mas aí tem um detalhe incômodo sobre o capitalismo que o artigo menciona. Ele tem uma compulsão por crescimento infinito. Ele não pode simplesmente estabilizar e falar, ok, chegamos num nível bom. Ele precisa sempre devorar novos espaços. E aí a gente chega no século XXI. Exato. O que acontece quando esse regime flexível esgota suas opções de novo e satura? É aqui que a teoria dele sai das galerias de arte contemporânea e entra direto no campo de batalha militar, não é? Exatamente. O artigo agora nos leva lá para 2003,
quando Harvey publicou O Novo Imperialismo. Bem na época do governo Bush, pós 11 de setembro, aquele momento exato. Os Estados Unidos estavam invadindo o Afeganistão e o Iraque com uma aliança super complexa por trás, misturando executivos do petróleo, neoconservadores e até fundamentalistas cristãos. E a tarefa do Harvey ali era decifrar um enigma. Que enigma? A gente estava supostamente no auge da globalização, que prometia livre comércio, pacífico e respeito à soberania. Como é que o mundo estava vendo, de repente, o retorno puro e simples de invasões territoriais clássicas com tropas no chão? Sabe uma analogia que me ajuda muito a visualizar isso que ele propõe? Qual? Imagina aqueles jogos de tabuleiro de estratégia, tipo um War ou Banco Imobiliário, ou até videogames de construir civilização. Ah, eu adoro esses jogos. Então, quando a partida começa, você foca em melhorar as fazendas e construir ruas dentro do seu próprio território. Crescimento orgânico, tranquilo. Certo. Mas chega um momento no jogo em que os seus recursos internos batem no teto. Você não consegue mais crescer de forma limpa sem perder rentabilidade. Para não perder a partida, a única alternativa que sobra é começar a invadir as províncias do vizinho no tabuleiro e pegar os recursos dele à força. Você muda a regra do jogo. Essa analogia é perfeita, porque ilustra direitinho aquele dilema da superacumulação que a gente acabou de discutir. O capitalismo em casa estava saturado. E como ele traduz isso para a teoria política? Ele revisita o velho debate marxista sobre o imperialismo. O Lenin, por exemplo, achava que o imperialismo era a fase final e derradeira do capitalismo, quando os grandes bancos tomam conta de tudo. O estágio terminal, digamos assim. Isso, mas o Harvey discorda. Lendo a Hannah Arendt, ele vê o imperialismo mais como a primeira fase do domínio político global da burguesia, que não consegue mais ficar restrita às fronteiras nacionais. Mas o grande pulo do gato teórico aí é outro, né? O artigo destaca bastante a ressignificação que ele faz de um conceito do Marx. Ah, a acumulação primitiva? Isso, porque pelo menos nas aulas de história a gente aprende que a acumulação primitiva foi aquele pecado original do capitalismo, lá atrás, no século XVI e XVII. O cercamento de terras, a colonização. Exato, o saque colonial e tal. Era visto como um empurrão violento inicial só para ligar a máquina do sistema. E depois a máquina rodaria de um jeito civilizado e supostamente pacífico. Mas a inovação do Harvey é dizer que essa violência nunca ficou confinada no caçado feudal. A máquina não é civilizada. Ele renomeia isso para acumulação por expoliação. E ele argumenta que isso é um mecanismo contínuo, constante. Toda vez que dá crise, eles apertam esse botão vermelho. Literalmente isso. Sempre que o ciclo normal de produção trava, quando não tem como lucrar pacificamente, o sistema recorre à expoliação, ao roubo institucionalizado. E isso explicaria a guerra no Iraque? Sim, pela via militar. Mas não é só guerra com armas. A expoliação inclui a financiarização predatória, forçar a privatização de empresas públicas de água e energia e até manipular crises de dívida em países mais pobres. Para forçar esses países a venderem seus recursos a preço de banana, né? Exatamente isso. Mas olha, sendo um pouco advogado do diabo aqui, para manter nossa análise afiada, Claro, manda. Mais caro, ou uma empresa multinacional comprar uma mina de lítio num país emergente, as coisas ganham valor e os preços sobem. Chamar toda a expansão do mercado global de expoliação não é forçar um pouco a barra ideológica? Por que usar um termo tão violento? É uma objeção muito comum e importante de se fazer. O Harvey justifica o uso da palavra expoliação porque ele não vê isso como um encontro natural de oferta e demanda. Ele identifica uma destruição sistemática e muitas vezes intencional de direitos que já existiam ali. Destruir algo para criar um mercado novo em cima. Isso. E aqui o Muse resgata o diálogo do Harvey com a Rosa Luxemburgo. Ela dizia que o capitalismo precisava desesperadamente de um ambiente externo, ou seja, sociedades não capitalistas, para poder despejar seus produtos e continuar existindo. Mas o planeta é um só. Uma hora o ambiente externo acaba. Exato! E essa é a grande inovação teórica que responde à sua dúvida. O Harvey argumenta que, quando não sobra mais nenhum ambiente externo no mapa, o próprio capitalismo é capaz de fabricar um exterior do zero. Peraí, como assim fabricar um exterior
se não dá para criar um continente novo no mapa mundi? Não geograficamente, mas economicamente falando. Imagina um governo que está gerenciando uma crise econômica forte. De uma hora para outra, ele passa uma canetada desregulamentando completamente as leis trabalhistas. Certo. Aquelas pessoas que antes tinham proteção, que estavam dentro do pacto social, de repente são jogadas numa precariedade absoluta. Ou então, cria-se uma crise de crédito que desvaloriza as empresas de um país inteiro, criando um cenário de terra arrasada. Entendi a jogada. Esse espaço destruído vira o tal do novo exterior. Perfeito! Vira um território virgem de novo, super desvalorizado, pronto para ser comprado barato e reintegrado na máquina de lucro. E quem faz isso, muitas vezes usando força ou coerção legal, é o próprio Estado. Não é mercado invisível, é o governo atuando como executor da expropriação. Nossa, que nos traz para a aplicação mais prática do nosso dia a dia mesmo de todo esse arcabouço teórico. É a melhor parte. Se a gente entende que o mundo funciona nessa dinâmica dupla, né? De um lado, a acumulação normal, lá na fábrica, na linha de montagem. E do outro, essa acumulação por espoliação violenta, roubando direitos e recursos naturais. O artigo do Mussi sugere que a gente ganhe uma chave de ouro para entender o que está acontecendo nas ruas hoje. Com certeza. O Harvey nos dá um espelho social limpíssimo e principalmente ajuda a desvendar a confusão absurda que a gente vê dentro dos próprios movimentos de protesto contemporâneos. Vamos combinar. A gente vê, sei lá, numa terça-feira, uma greve de metalúrgicos pedindo reajuste de salário. Clássico. Aí, na quinta-feira, tem um protesto de jovens anarquistas fechando a avenida por causa de 20 centavos na passagem de ônibus. E no fim de semana, um grupo indígena entra em confronto com a polícia por causa de uma represa. E muitas vezes essas pautas nem conversam entre si. E às vezes eles até brigam entre si sobre o que é prioridade. Pois é, por que a resistência política de hoje parece falar línguas tão diferentes? O mapa da fragmentação do Harvey responde isso de forma categórica. Ele diz que, de um lado dessa divisão, a gente tem a esquerda tradicional, estruturada naqueles sindicatos e partidos clássicos. A velha guarda. Isso. A linguagem de luta desse pessoal foi calibrada lá no século XX para combater só o que chamamos de acumulação molecular. O palco deles é o chão de fábrica e a briga é por salário e jornada de trabalho menor. Eles estão lutando contra o funcionamento normal e diário do capitalismo. Faz todo sentido. E o outro lado da rua? E a juventude, os movimentos por moradia, a galera do meio ambiente? Porque eles operam em redes de WhatsApp, são super difusos e o mais curioso, eles desconfiam profundamente de partidos políticos e têm ojeriza o Estado. E sabe por que eles são tão avessos ao Estado? Por um motivo estrutural claríssimo na teoria do Harvey. A luta deles não é contra o chefe na linha de montagem. A luta deles é contra a acumulação por expoliação acontecendo na porta da casa deles. Ah, claro. E como a gente falou antes, é o Estado que executa a expoliação. Exatamente. Quando um governo muda uma lei ambiental para deixar passar uma boiada de desmatamento, ou manda a tropa de choque expulsar uma comunidade pobre para construir um estádio para as Olimpíadas, o Estado é o trator do roubo. A ficha caiu total agora. A resposta natural das pessoas a isso não vai ser formar um sindicato burocrático. Vai ser criar movimentos descentralizados, ágeis, focados em defender a terra, a água e o teto. Então quer dizer que toda aquela desorganização que a gente acha que vê nas notícias não é caos. São reações totalmente racionais a frentes de ataque diferentes do mesmo sistema macroeconômico? É o triunfo de uma teoria bem construída. O Harvey começa lá nas abstrações matemáticas chatas sobre espaço e capital fixo e termina entregando uma leitura super tangível sobre por que os protestos de hoje são do jeito que são, sem cair em moralismos. Sensacional. Bom, vamos recapitular rapidamente essa jornada intensa que a gente fez hoje. A gente viu como a mente do David Harvey precisou sair do asfalto das ruas e mergulhar nas teorias complexas do Marx lá de 1850 para entender a cidade. E com esse arsenal pesado, ele desmascarou a nossa cultura fragmentada dos anos 80, mostrando que o pós-modernismo e a compressão do tempo e espaço eram reflexos da nova economia flexível, rápida e precária.
E chegando no século XXI, ele usou a sacada da espoliação para explicar as guerras para o petróleo e a privatização forçada como uma tática de sobrevivência de um capitalismo que não tem mais para onde crescer. Entregar esse código-fonte para quem nos ouve era o objetivo, né? Transformar aquele mal-estar invisível numa estrutura que a gente pode observar. Sem dúvida. Da próxima vez que tenha nos ouvindo perceber a padaria do bairro virando uma franquia caríssima, ou ver a explosão dos trabalhos temporários no aplicativo, as peças do quebra-cabeça não vão mais estar soltas. Vocês vão estar vendo a compressão do tempo e espaço e a espoliação rodando ao vivo. O concreto e o abstrato finalmente se encontram. Mas olha, eu não posso terminar essa análise aprofundada sem jogar essa ideia um pouquinho mais para o futuro. Lá vem, adoro as provocações finais. É que a gente falou muito da crise dos anos 70, do dinheiro invisível e da cultura efêmera do pós-modernismo. Mas hoje a gente está no meio de um furacão novo, a era da inteligência artificial e da mineração massiva de dados. Uma revolução completa. Sim. E neste exato segundo, enquanto a gente conversa, tem algoritmos de grandes corporações mapeando não só as ruas, mas os nossos padrões de sono, os nossos medos, as nossas inclinações políticas. Tudo virou dado lucrativo. E aí fica a pergunta: será que a gente está vivendo apenas a evolução final, o ápice daquela velha compressão do tempo? Ou será que o sistema descobriu uma fronteira inteiramente nova de acumulação por espoliação, onde o território que está sendo invadido e privatizado já não é o Oriente Médio nem uma floresta, mas a própria estrutura da nossa atenção e da nossa mente? Olha, se o Harvey tiver certo sobre a capacidade de fabricar novos exteriores para explorar, a nossa psique pode muito bem ser a nova mina de ouro a ser espoliada. É de arrepiar. Pois é, fica esse pensamento para a gente digerir. Muito obrigado por acompanhar essa investigação e até o nosso próximo mergulho aprofundado.